A graça e a paz, Igreja do Senhor, povo amado e querido do nosso Senhor Jesus Cristo, o ressurreto de Israel. Igreja, eu sou o pastor Gilberto Rodrigo, do MTV, Igreja Online. É uma honra estar aqui com vocês. Mas eu gostaria de convidar você também, que de repente a sua cidade está em lockdown, de repente foi proibido os cultos. Se você não tem ceiado, você também perdeu a oportunidade do batismo, o MTV quer desafiar você em amor a fazer parte dessa família. Você pode se encontrar em qualquer parte do Brasil e do mundo. A gente quer ministrar a ceia para você, a gente quer ministrar o batismo na sua vida e formar uma grande família. A Igreja Online são com pautas bíblicas, porque o apóstolo Paulo ele pastoreava à distância com cartas. Se tivesse internet na época, com certeza ele ia pastorear pela internet, ia ser muito bem pastoreado, que o Espírito Santo estava conduzindo ele. Quero dizer que essa obra é conduzida pelo Espírito Santo. Então você pode estar em qualquer lugar desse planeta, e a gente quer abraçar a sua causa. Às vezes as pessoas não têm congregado pelas frustrações que esse sistema tem feito na vida das pessoas. Mas eu quero dizer que esse trabalho quer abraçar a sua causa, quer sarar suas feridas, quer enxugar suas lágrimas, através da palavra de Deus. Manda um direct para nós pelo Instagram e eu tenho certeza que Deus pode surpreender de uma forma gloriosa. Mas quero convidar também você a compartilhar desse canal que a gente criou agora há pouco tempo. Então a gente quer multiplicar, viralizar na internet esse trabalho. Dê um like, aciona o sininho, manda para todos os seus grupos, pessoas que realmente precisam restabelecer a sua comunhão com Deus, a sua fé. Nos ajuda a formar um poderoso exército. A Bíblia fala que devemos ser sal nessa terra e luz desse mundo. Basta já o mundo ter tantas má notícias, mas o evangelho é boa notícia. Seja um portador de Deus, um portador de boas notícias, seja sal e luz e transforma vidas através da palavra de Deus. Quero contar com você para que venhamos formar um grande exército em Cristo Jesus. Amém? Bom, nesses últimos dias, nós temos ouvido falar uma notícia que não quer calar, né? Sobre a proibição, decreto sobre a proibição dos cultos. E esse decreto também colocou também uma autonomia nos municípios para que viesse a decidir se a igreja fecha ou se a igreja abre. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês, há um novo decreto para a igreja, a liberação dos cultos. É, pastor, sim, eu estou falando biblicamente, amém? Por quê, pastor? Porque a igreja, na verdade, não é templo construído por mãos humanas. Isso fala Atos 7, versículo 48. Deus não habita em paredes. Na verdade, a igreja somos nós, é você que me ouve, você, igreja, você é uma igreja viva. Olha só que interessante que fala em Isaías, capítulo 57, versículo 15, fala assim: porquanto assim afirma o alto e sublime, aquele que vive para sempre e cujo nome é santíssimo. Habito no lugar mais majestoso e santo do universo, ou seja, habita no céu. Contudo, estou presente com o contrito e humilde de espírito, a fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento ao coração arrependido. Então, muitas igrejas estão fechadas, mas o céu está aberto. Eu quero dizer que Deus habita no céu, mas habita também dentro de você. Então, você é uma igreja viva. Eles podem fechar os estabelecimentos, mas a igreja não. A igreja é uma igreja que clama, que ora, que adora, que reúne na sua casa. Por isso esse trabalho online. Porque esse trabalho online é um trabalho que a igreja vai até a sua casa. A gente cumpriu o ID de Deus e tem sido uma maravilha. A ministração da ceia, a administração do batismo, tem sido maravilha. E se esse é só o caso, que você está sem congregar, vem conosco, manda um direct para o Instagram. Eu tenho a certeza que você vai se ser surpreendido, também vai ter assistência pastoral, todo um carinho, todo um cuidado que você irá se surpreender. Amém? Bom, Jesus dizia sobre os grandes desafios dos últimos tempos que aguardaria os cristãos em momentos tenebrosos nos últimos tempos. Vamos ver esse exemplo lá? Lá em Lucas, capítulo 18, no versículo 8, Jesus disse assim: eu vos asseguro, ele vos fará a sua justiça e depressa. No entanto, quando o Filho do homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra? Olha só a pergunta que ele deixa. Uma pergunta para mostrar para a sua igreja que teria que estar com a mente
focada nos céus. Uma pergunta que traz uma reflexão no tempo que seria ser um tempo de desafio para a sua igreja, em tempos tenebrosos. Será que quando ele vier, ele vai encontrar a sua igreja com fé, com perseverança? Eu quero dizer para você, não para, não retroceda, não desanime, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças a cada manhã. Deixa eu dar alguns exemplos bíblicos aqui. Lá em Êxodo, capítulo 5, no versículo 1, diz assim: mais tarde, Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito e lhe anunciaram: assim diz Yahvé, o Senhor, Deus de Israel, deixa meu povo partir, para que possam celebrar uma festa em meu louvor, uma festa no deserto. A gente sabe que foi um contexto que Deus queria fazer uma grande obra na vida do povo de Deus. Mas havia um grande deserto para atravessar. E a gente sabe que nesses últimos tempos há um grande deserto também, permeando também, que está invadindo o mundo. O deserto da falta de amor, das instabilidades econômicas, o deserto dos conflitos sociais, da apostasia, do engano, das injustiças, das iniquidades. Só que a Bíblia diz, lá em Salmos 23, versículo 5, que Deus prepara uma mesa na presença dos adversários. Então, nos últimos tempos, Jesus falou que seriam dias tenebrosos, não seriam dias fáceis, seriam dias de labuta, tempos, difíceis. Só que Jesus prometeu que estaria conosco. Então, ele está dizendo aqui, Deus está usando Moisés, lá em Êxodo 5, versículo 1, que tem uma festa no deserto, tem um banquete nos últimos tempos para a sua igreja. Deus, ele vai passar o fogo conosco, passar as águas conosco. Se passarem pelas águas, elas não nos submergirão. Deus vai estar conosco em todos os tempos. Ele prometeu que estaria com a sua igreja. Pastor, a igreja vai passar por um momento difícil? Vai. Mas Deus não mentiu para nós. Deus não nos enganou. A Bíblia fala que Deus falou assim para Josué: não te deixarei e não te desampararei. Deus um dia também falou para Abraão: se tu uma bênção, eu declaro para a sua vida, se tu uma bênção em Cristo Jesus. Vamos lá. Vamos exemplificar então algumas pessoas que viveram como a igreja. Não ia à igreja, viviam como a igreja, e que tentaram também parar esses homens, tentaram parar a igreja, tentaram parar, só que esses homens, vou dar alguns exemplos aqui para vocês, eles entenderam que eles tinham que ser a igreja. Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, lá em Atos, capítulo 16, no versículo 25, versículo 26, diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, entoando hinos de louvor, enquanto os demais presos ouviam. De repente, aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. Ora, Paulo e Silas estavam num propósito de Deus, levando a palavra de Deus, levando esperança para as pessoas. E daqui a pouco houve um decreto proibindo, essa locomoção de Paulo e Silas, proibindo eles cultuarem a Deus. Mas é interessante que Paulo e Silas eles entenderam que eles são a igreja. Então, eu quero dizer que vocês podem cultuar a Deus na sua casa, vocês podem cultuar a Deus no seu trabalho, vocês podem cultuar a Deus com a sua família. A igreja, na verdade, é cada pessoa. Imagine se Paulo e Silas aqui agora parassem. Não, ele não parou. Eles não pararam. Pelo contrário, eu imagino Paulo olhando para Silas, Silas olhando para Paulo, falando: e agora, o que vamos fazer? Eu imagino na hora eles decidiram: vamos continuar sendo igreja, vamos adorar, vamos clamar. E a Bíblia fala que eles começam, então, um grande clamor, uma grande adoração, que houve um grande manifestar do poder de Deus. Então, eu quero convidar você a não desanimar, a você continuar buscando a força que vem do alto, porque é do alto que vem o nosso socorro. E seja a igreja do Senhor. E a Bíblia fala um grande sobrenatural de Deus. Amém? Então, a igreja não fechou estabelecimento, mas a igreja, ela está viva com Jesus. Amém? Outro exemplo também é o livro de Esther, no capítulo 3, versículo 9, diz assim: se for do agrado do rei, decrete-se que sejam imediatamente aniquilados
E eu depositarei 350 toneladas de prata na tesouraria real para financiar aqueles que serão responsáveis pelo extermínio dessa gente. Havia um decreto de morte mundial. Havia um decreto de genocídio mundial naquela época de Esther. Havia um propósito de destruir a igreja. Pare e pensa. Será que tem alguma coisa semelhante acontecendo nos dias de hoje? Quem tem o Espírito Santo sabe o que eu estou falando. Então, a Bíblia está dizendo o que Esther faz. O que o povo de Deus fizeram? Eles começaram a jejuar. Eles começaram a clamar, eles começaram a adorar. Havia um decreto de extermínio, um plano de morte, um plano de redução da população. Mas eles começaram a entrar numa profundidade, porque eles entenderam que eles são a igreja. A Esther, ela entendeu, ela falou assim, olha, ore por mim. E começaram todo o povo jejuar, toda aquela nação jejuar, e começou a haver um grande mover de Deus, porque eles viveram como igreja. Esther capítulo 4, por exemplo, diz assim, 4, versículo 16, vai, ajunta todos os judeus que se acham na capital Suzã, jejuai por mim, não comais, não bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia, eu e minhas servas também jejuaremos, depois irei ter com o rei, ainda que esse seja um gesto considerado rebelde contra a lei, se perecer, por isso pereci. Então, eles começaram, então, viver genuinamente como a igreja do Senhor. Pastor, na minha cidade foi proibido, então respeita a lei, mas viva como igreja na sua casa, adorando, clamando, na sua devocional, sua madrugada com Deus, pedindo a Deus força, capacitação. Não pare. Não pare, não fica abatido porque o estabelecimento fechou. Não fica abatido, pastor, eu não tenho onde congregar. Manda o direto para nós que a gente quer ajudar a sua vida, mas você não deve parar, amém? Então, o que aconteceu na época? Houve um decreto para poder exterminar os cristãos. Houve um decreto para poder matar muitas pessoas. Houve um decreto para proibir o povo estar com Deus. É interessante, né? Aconteceu isso, pastor? Sim, no tempo de Esther aconteceu isso. E esse decreto, o que havia por trás? Uma corrupção. A Bíblia fala que pessoas foram subornadas para aniquilar e criar uma grande morte em massa. Foi o que aconteceu, só você observar o livro de Esther. E essa era, ou seja, uma ordem pelo caos. Então eles provocavam um caos e queriam exterminar agora com todos. Será que está acontecendo alguma coisa semelhante? Pensa um pouquinho. Então era um cenário de guerra, de fome, de racionamento, de revolta, de divisão, de angústia, de medo, de incerteza. Será que alguma coisa diferente debaixo do sol? Ou seja, o que aconteceu outrora voltará a acontecer. Só muda os protagonistas e o tempo da história, mas nada diferente. Você que tem o Espírito Santo está me compreendendo muito bem, amém? Vamos dar outro exemplo aqui. Quando é Esther, então, ela começa a clamar, todo o povo jejuar, clamar, num propósito com Deus, o que Deus faz? Cria um novo decreto e poupa a igreja. Eu quero dizer que existe o decreto do arrebatamento, do livramento de Deus para a sua igreja nos últimos tempos, e que Deus estaria conosco todos os dias. Há um decreto da segurança de Deus, que Deus guardaria a sua igreja. Veja bem, a igreja sim vai passar pelos princípios das dores, pela tribulação, mas Deus falou que não nos deixaria órfãos, que Ele estaria conosco. Agora a igreja precisa abrir os seus lábios e clamar. Então foi quando Paulo e Silas também entenderam isso, eles compreenderam, viveram, e tinha isso muito assim claro em suas mentes, eles começaram então a amarrar o pé dele, as mãos dele, colocaram lá pelado dentro da cadeia, eles começaram a clamar, a adorar, e o mover de Deus era sobrenatural. Assim foi no tempo de Esther também, decretos também, houve decreto para poder aprisionar Paulo, houve decreto para matar os judeus, no tempo de Esther. Não adiantou nada. A igreja era uma igreja viva. A igreja vivia como igreja do Senhor. Quero convidar você a levantar a sua cabeça, a continuar adorando esse Deus maravilhoso. Vamos dar outro exemplo? Lá no livro de Daniel, no capítulo 3, versículos 17 e 18, vai contar qual história? Vai contar a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Vamos de uma forma abreviada. Vamos falar aqui. Diz assim: se formos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem cultuamos, pode livrar-nos. E ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Havia um decreto, né, de lançá-los na fornalha.
Versículo 18, lá do Daniel 3. Contudo, se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos aos teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que ergueste. Grava uma coisa, Deus não livrou Sadraque, Mesaque, Abednego da fornalha, mas livrou eles na fornalha. Então a gente sabe que nos últimos tempos a igreja vai estar na fornalha, mas Deus prometeu que estaria conosco nessas aflições e nos convida a usar a fé, com o qual poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Olha só que lindo. Também no tempo de Daniel, houve um decreto para lançar Daniel na cova dos leões. Então, logicamente, que nos últimos tempos vai haver vários decretos para tentar calar a fé do povo de Deus, né? No capítulo 6, versículo 10, quando houve um decreto para lançar ele na cova dos leões, olha a reação desse homem de Deus. Olha só que lindo. Assim que Daniel soube que esse decreto do rei havia sido proclamado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali orou, como costumava fazer cotidianamente. Olha só, todos os dias, né? Vamos melhorar a frase ali, né? 3 vezes ao dia, ajoelhou-se, rogou, deu graças diante do seu Deus. Olha que maravilha, igreja. Daniel ouviu falar do decreto. Ele se entristeceu? Não. Ele enxergou mais além. Ele viveu como igreja. Nota, ele foi jogado na cova dos leões. Daniel é carne. Leão gosta de carne, mas ele não estava vivendo na carne. Ele estava adorando a Deus em espírito. Olha que lindo, adora a Deus em espírito. Pastor, eu moro do outro lado do mundo, eu posso pertencer a esse ministério? Claro que pode. Nós temos que nos congregar, não em carne, mas em espírito. Você pode estar em qualquer lugar do planeta. O MTV quer abraçar a sua vida. Então, quando Daniel ouviu falar desse decreto que tentava aprisionar a sua liberdade de expressão de fé, não adiantou, ele continuou adorando, clamando. E Deus, com certeza, trouxe um novo decreto que livrou ele da cova dos leões. Meu irmão, falta pouco para o arrebatamento. Eu acredito que a gente está nos últimos anos da igreja na terra. Malaquias 3,18, Deus fala que haverá diferença entre quem serve e quem não serve. Por causa dos escolhidos, Deus abreviaria os tempos. Força, meu irmão, força, minha irmã, levanta a sua cabeça, vamos prosseguir, vamos clamar a Deus, não desanima, Deus está contigo, Deus vai renovar as suas forças, Deus a cada dia vai te dar força para caminhar nessa jornada. Vamos orar e pedir a Deus a capacitação a cada dia. Pai, muito obrigado pelo decreto de meu Pai de restituição, o decreto de visão, meu Pai, como igreja que está nas sagradas escrituras, meu Pai, que nos dá a liberdade, meu Pai, de ter livre acesso ao Senhor através de Cristo Jesus. Eu peço que o Senhor venha encorajar os teus filhos que me ouvem, encorajar as tuas filhas que me ouvem, e assim, meu Pai, incendiar uma fé sobrenatural. Meu Pai, enxuga as lágrimas daqueles que estão, meu Pai, de repente numa agonia, numa angústia, meu Pai, sentindo falta, meu Pai, estar em reunião com seus irmãos. Mas, meu Pai, eu quero convidar também, encorajar aqueles que não estão tendo essa oportunidade a fazer parte dessa família. E assim, meu Pai, o Senhor vem levantar um poderoso exército, assim como Paulo empregava, meu Pai, à distância, e multidões, meu Pai, se agregava, meu Pai, um chamado dos céus. E assim, meu Pai, levanta o teu exército, levanta um povo remanescente fiel. Eu te agradeço, te glorifico. Eu peço a paz do teu Espírito Santo, transporte essa pessoa, meu Pai, para uma fé e esperança, meu Pai, potencializada pelo teu Espírito. Te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Um beijo no coração de todos, em Cristo Jesus.